Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Caroline, eu sou estudante de medicina, tô no terceiro ano da faculdade e no vídeo de hoje vocês podem perceber que eu tô num cenário um pouco diferente, né? Eu estou aqui na minha mesinha de estudos, atrás tem a minha cama, entendeu? E por que eu resolvi mudar o cenário nesse vídeo? Porque foi nessa mesinha de estudos que eu passei boa parte do meu vestibular, do meu ano de vestibular, certo? Então, nada mais justo do que trazer vocês pra cá, nessa mesinha, que eu tanto estudei, tanto sonhei, né? Esperei, enfim, ansiosamente pra que eu estivesse na faculdade de medicina. Então, nada mais justo do que trazer vocês pra cá, pra eu lembrar um pouquinho os velhos tempos e contar pra vocês as minhas maiores dicas pra passar no vestibular de medicina. Antes de começar as dicas, eu acho importante falar uma coisinha pra vocês, que é o seguinte, gente. Nós precisamos ser maduros. Você quer medicina? Você quer lutar por essa vaga? Então você precisa ser maduro, você precisa ser honesto com você, tá bom? Carol, o que você quer dizer com isso? Eu tô querendo dizer que você precisa assumir as suas fraquezas. Você precisa assumir que você não é bom em tudo. Você precisa assumir, de fato, o que tá acontecendo. O que acontece com você. Isso no âmbito de dificuldades com as matérias e isso também no âmbito de organização, tá? De maturidade pra você sentar a bunda na cadeira e estudar, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Olha, eu, Caroline, tive que assumir pra mim que eu era péssima em exatas, que eu era péssima em redação. Então, olha, eu tive que assumir que eu era péssima em redação, que eu era péssima em matemática, que eu era péssima em química, que eu era péssima em física, que eu era péssima em... Calma aí, que tinha mais coisas que eu era péssima, gente, peraí. Não tinha muitas coisas que eu era boa no vestibular, né? Então, eu precisava assumir isso pra mim, né? E quando eu assumi e vi o tanto de coisa que eu não era boa, só tinha o quê? 3 coisas que eu era muito boa. Então, assim, que era biologia, história, literatura, que eu tinha maior facilidade. Por exemplo, geografia. Eu saí da escola sem saber nada de geografia, nada de física, nada de matemática, nada de química, sabe? Então, assim, assumir isso pra si, quando você tá lutando por uma vaga, né? Por uma faculdade que tem... Gente, muito concorrente é sim difícil, porque você pensa, quando você assumir isso, que você não vai conseguir. Só que na verdade você vai, porque você precisa assumir isso pra si. Isso faz parte do caminho pra você chegar até onde você quer, tá? Faz parte do caminho, é o início do caminho. Então, não é que você... não ache que ao fazer isso você está se distanciando do que você quer. Não, você está se aproximando, tá bom? Outra coisa, maturidade pra saber que, por exemplo, eu, Carol... Tem dias que eu consigo estudar com meu celular perto de mim, que eu não fico muito no celular, não fico procrastinando muito nas redes sociais, enfim, né? Mas tem dias que eu já tô mais cansada, que eu já não tô muito afim de estudar, e assim, a parede se torna super interessante, sabe? Nesses dias, eu sei que eu não tenho maturidade para estudar perto de qualquer eletrônico, a não ser que seja o computador que eu esteja usando para estudar, né? Então, assim, você precisa assumir as suas fraquezas, vamos colocar assim também, no sentido de organização e preparo para na hora de estudar, né? Então, você não consegue estudar perto do celular? Meu, assuma isso e deixe o celular dentro do guarda-roupa, num lugar bem alto. Porque, ó, quando eu não consigo estudar com o meu celular perto, eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo essas estantezinhas que tem aqui atrás do guarda-roupa? Então, eu deixo meu celular lá em cima. Por quê? Que aí depois eu tenho que pegar uma escada pra pegar meu celular, daí eu já fico com preguiça, entendeu? Então, assim, você precisa se conhecer, gente, tá? Autoconhecimento é tudo, em todos os âmbitos da sua vida, não será diferente no vestibular. Então, vamos lá. Primeira dica, dica número 1 é teoria. Você precisa estudar teoria. Por quê? Você precisa ter uma boa base teórica, uma base teórica consolidada para que você depois desenvolva futuramente a sua habilidade prática. Porque o vestibular, gente, ele é pura prática, tá bom? Então, você precisa desenvolver essa base teórica para que você faça depois essa evolução na parte prática, tá? E aí, se você tá tendo aula, eu sei que na situação atual é difícil alguém tá tendo aula presencial, eu acho que não, né? Pandemia, enfim. Mas, se você tá tendo outras aulas, depois veja videoaulas no YouTube, tem muitas videoaulas legais, tá bom? Eu fiz um post lá no meu Instagram, muito bacana por sinal, que eu indico 26 canais no YouTube pra você estudar de graça. Foram os canais que eu usei pra estudar na minha época do cursinho, né, da aprovação. E outros que surgiram depois, mas que são de professores que eu tive, enfim. Então, tem muitos canais legais
Vai lá conferir que tá no feed. Esse post, ele é recente, não tão recente, mas ele é. Eu fiz ainda, acho que foi em abril, maio. Então tá muito legal. Depois vai lá conferir esse post que eu acho que vai ser bem bacana pra você. Gente, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes também, porque eu vejo muita gente errando nisso. Muita gente, ainda mais essa onda que a gente vive dos Studigrams, que, enfim, os Instagrams de estudo, né, que compartilham 1001 resumos, vários resumos bonitos, e etc, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto que você tem que ter muito claro na sua mente. Gente, você precisa saber fazer um resumo eficiente, e eu não acho que você faz um resumo eficiente pegando o resumo de alguém, né, ou então se preocupando em ficar copiando cada fala do professor, entendeu? Sabe quando você fica, por exemplo, numa videoaula, você fica pausando pra copiar tudo que aquele professor tá falando? Então, isso é errado. Ou então, quando você coloca no resumo alguma coisa que você já sabe, uma coisa que você já entendeu na teoria. Gente, primeira coisa, eu vou apontar um erro em todas as situações que eu listei. Um resumo eficiente, ele tem que ter o quê? A teoria, né? Então, o que é isso? O que é aquilo? Ele tem que explicar no resumo, tá? Porque é um resumo da matéria. E ele tem que ter as suas dificuldades, as suas dificuldades, tá bom? Não é a dificuldade do seu colega, não é a dificuldade da pessoa que você segue no Instagram, ok? Tem que ser as suas dificuldades. O resumo é pra você, né? Ou então é pra outra pessoa, né? Então você tem que saber. E outra coisa, você não pode colocar coisas que você já sabe. Por quê? O vestibular, você só não passa no vestibular porque você ou não tá sabendo alguma coisa, ou porque se confundiu com alguma coisa, ou porque não tem tanta teoria daquilo, né? Então, o que você já sabe não tá te impedindo de passar no vestibular, né? Agora, o que você não sabe tá te impedindo de passar no vestibular. Então, o que você já sabe bem de cor, pé, salteado, sabe quando você sabe muito uma teoria? Não perca tempo de anotar aquilo no teu resumo, porque você já sabe. O teu resumo tem que ter a teoria básica, né? E as suas dificuldades, ok? O seu resumo não é pros outros, é pra você, e o resumo dos outros não deveria ser pra você, deveria ser pros outros. Ai, Carol, mas é uma perda de tempo ficar fazendo resumo, não gosto, enfim, acho que não tem nada a ver. Gente, tem estudos que mostram, isso aqui é um fato, tá? Que uma vez que você anota, você aumenta a sua capacidade de memorização, de entendimento, de aprendizado, consequentemente, tá? Então é muito importante você fazer, nem que seja uma anotaçãozinha, tá? Eu acho, sim, muito importante fazer resumos na época de vestibular, porque depois você vai precisar para revisar, né? Você vai precisar na hora que você estiver resolvendo questões, tá bom? Eu acho, sim, muito importante, nem que seja assim, gente, com essas fichinhas, sabe? Tipo flashcards. Com essas fichinhas assim, já é alguma coisa. Dica número 3. Gente, a dica número 3 também é muito importante. Eu recebo tanto essa pergunta no meu Instagram. Tanto, de pessoas falando assim, Carol, eu posso só estudar pro resumo? Né? Não pode estudar só pro resumo. Por acaso, eu nunca vi um vestibular falando assim, faça um resumo da matéria X. Não existe isso, né? Existe, resolva essa questão, né? E que nem eu expliquei pra vocês, né? Você precisa saber a teoria pra que depois futuramente, lembra que eu falei futuramente pra você desenvolver essa habilidade prática? Então, futuramente chegou. Você precisa agora fazer exercícios. Você precisa fazer exercícios com frequência. Os exercícios, eles são muito interessantes por várias razões, gente. Primeira delas, porque você desenvolve habilidade prática, né? Uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você entender a prática. Tem uma frase, né, que a teoria é diferente da prática. Então, vale pro vestibular também. Teoria é diferente da prática. Então, você desenvolver as suas habilidades práticas, né? Exercícios são ótimos na hora de revisar. Porque depois, como é que você revisa? Você tem que entender. Eu, Caroline, por exemplo, na minha época de vestibular, adorava revisar por questões. Por quê? Era um método mais descontraído. Eu entendia como aquilo caía no vestibular, né? E revisava os conteúdos da maneira que caía no vestibular. E aí, isso já puxa um link para outra importância dos exercícios, que é o quê? Saber como cai no vestibular. De repente, você tá estudando de um jeito na teoria, e aquilo não cai daquela forma no vestibular, gente. Você precisa saber como cai. O vestibular, ele vai sempre cobrar da mesma forma, a mesma coisa, porque é uma banca, né? A banca tem a sua maneira favorita de cobrar as coisas, e por isso você tem que entender a banca de cada vestibular que você vai fazer.
Eu, Caroline, por exemplo, prestava muito vestibulares da Fundação Vunesp, tá? Então, eu entendia muito de Fundação Vunesp até hoje, né? No caso. Por quê? Porque eu ia entender, eu precisava entender como funcionava aquela banca, o que eles gostavam de cobrar mais, como caía aquilo, como é que funcionava, enfim, tudo isso são coisas importantes para que você saiba como que aquele conteúdo cai e o que esperar daquele conteúdo, porque eu te garanto, o vestibular vai sempre cair daquela forma. Se uma banca cobra daquela forma, vai sempre cair daquela forma. Então é melhor que você entenda logo isso, para que você não precise de mais outro tempo, mais outros anos, para que você entenda isso depois, entenda isso agora. E agora vamos para uma experiência um pouco pessoal. Gente, eu não sabia que era tão importante fazer exercícios assim antes. Tanto que meu terceirão, eu passei o ano inteiro estudando mais por resumo do que por exercício. Óbvio que eu fazia um exercício ou outro porque eu sabia que era importante, mas eu não entendia o quão importante era. Chegou no cursinho, eu acho, tem um aplicativo que contou quantos exercícios eu fiz no ano. Gente, eu com certeza fiz mais de 30 mil exercícios, eu lembro desse número lá, né? Então eu fiz muito exercício, porque eu não sabia muito teoria, eu não sabia nada de vestibular, eu não tinha noção, entendeu? Eu achava no terceiro ano do ensino médio que eu ia passar direto, só porque eu era uma boa aluna, eu ia passar e pronto, né? Não precisaria me dedicar tanto, eu sabia, pensava, eu tiro notas boas na escola, então eu vou passar. Então, gente, eu entendi o que era estudar para o vestibular só no meu cursinho, né? Eu levei um tapa muito grande do vestibular no meu terceiro ano, porque eu achava que eu ia passar e eu não passei. E aquilo foi um choque muito grande para mim, né? E eu tive que entender que eu não sabia me preparar para o vestibular, eu não entendia o que era o vestibular, eu não sabia, né? Por inúmeras razões, né? Pela escola, que não era boa, por eu não ter experiência, por ninguém na minha família enfim, ter contato com a área e, sabe, uma série de fatores, né? Então, por tudo isso que resultou nesse choque que eu tomei de caramba, é diferente, né? O vestibular é diferente. Então, por isso que eu quero que vocês entendam isso pro bem de vocês. Uma vez que eu entendi a importância dos exercícios, eu alavanquei o meu desenvolvimento, né, em exatas, nas outras matérias, principalmente em exatas, que eu era péssima, né? Então, gente, nossa, depois nos vestibulares, no final do ano, eu acertava muito exatas, sendo que antes, no meu terceirão, eu zerava. Dica número 4, faça redação, ok? Primeira coisa que eu quero te dizer quando você faz uma redação, você recebe uma nota ruim, enfim, ou uma nota boa, você não pode guardar a sua redação dentro da gaveta e seguir a sua vida. Não. A redação ela precisa ser feita e ela precisa ser corrigida. Você precisa refazer a sua redação. Isso é muito importante, tá? Eu era péssima em redação, como eu contei pra vocês no início do vídeo. Eu era péssima, gente. Então eu fazia 2 redações por semana, porque eu era péssima, né? E a redação, vocês também precisam entender isso. Ela tem um peso muito grande no vestibular. Ou ela te coloca dentro da universidade, ou ela te joga pra muito longe da universidade. Da sua vaga dos sonhos, né? Então, você precisa treinar a redação, tá? Você precisa fazer, você precisa corrigir, né? Você precisa refazer e tudo isso, tá? Redação não é uma fórmula de bolo, gente. Redação é uma coisa que ela precisa ser individual para que você tenha uma boa nota. Se você ficar fazendo muito aquelas fórmulas de bolo que falam pra você dicas no Instagram, dicas no YouTube, só fórmula de bolo, eu já vou te falar, você vai errar, você vai tirar uma nota péssima e não vai dar certo. Tá? E eu até gostaria de indicar, eu indiquei lá no meu Instagram, que é uma pessoa que eu confio muito, e eu sei que tá fazendo muita diferença pra galera até que me segue, que eu indiquei, e eles falaram, Carol, realmente muito bom, adorei a indicação, que é o Natan. O Natan, ele tem um projeto chamado Nota 1000 Enem, né? E esse projeto, ele é como uma mentoria, tá? Uma mentoria individual. E isso é surreal, gente, porque eu, na minha época de cursinho, também fazia uma mentoria individual, ok? E é muito importante, porque você precisa entender os seus erros. Você precisa de alguém que aponte, pega a redação e fale assim, olha, você errou nessa parte, aqui eu não colocaria isso, aqui eu tiraria isso daqui não tá linkando com o parágrafo de baixo, você não mostrou o problema claramente, você não solucionou o problema, sabe? A sua conclusão está horrível. Você precisa de pessoas que te falem isso, né? Só que
tem muitos cursinhos de redação por aí que são absurdos de caro, né? A gente sabe disso. E essa Nota 1000 Enem, esse projeto, ele tem um preço super acessível, tá? E eu confio muito no Natan, gente. Ele trabalha com 2 corretores do Enem, né? Então, assim, é muito bacana. E é uma mentoria individual. Ele foca nas suas dificuldades individualmente. E isso é o mais importante na hora que você tá estudando redação. Você precisa entender as suas dificuldades. Você não precisa entender a dificuldade da maioria. Você não precisa entender uma fórmula de bolo para aplicar na sua redação, porque senão o 980, o 1000, você não vai conseguir. Então, gente, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o cupom, meu cupom de desconto. Tem um preço super acessível essa mentoria, eu vou deixar aqui embaixo tudo pra vocês. É só clicar nesse link e chamar o Natan, que ele vai explicar pra vocês como funciona. Enfim, é incrível e eu acredito muito que é necessário fazer essa mentoria de redação, porque você precisa entender as suas dificuldades individuais. Dica número 5. Você precisa fazer provas antigas, precisa simular uma prova, tá bom? Isso é importante, assim, gente, em tantos aspectos, que eu vou citar aqui alguns pra vocês, combinado? Então, primeiro ponto, por que isso é importante? Porque no vestibular você precisa entender que o seu maior inimigo é o tempo. Óbvio que se você parar pra pensar assim, gente, isso me assustava tanto na época de vestibular, quando eu era vestibulanda, uma questão em 2, 3 minutos, né? 2 minutos geralmente. Como que eu vou fazer uma questão em 2 minutos? Realmente, você não vai fazer. Da maneira que você está acostumado, você não vai fazer. Por isso, você precisa praticar muito, fazer muito exercício, fazer muita prova antiga. Por quê? Da sua maneira, você não vai fazer. Sabe aquela maneira que você vai fazendo uma formulinha de cada vez, com calma, bem bonitinho, para deixar tudo matematicamente estético e agradável aos olhos da matemática? Então, isso você não faz no vestibular. Você precisa resolver de maneiras rápidas e isso você só vai descobrir fazendo bastante questão, praticando muito, porque aí você vai tendo noção se aquela fórmula consegue resolver rapidamente ou se aquela fórmula induz necessariamente uma segunda fórmula, que aí vai demorar mais, se tem um outro jeito de resolver, se tem uma pegadinha, né? Então, tudo isso, gente... segunda coisa, porque você precisa fazer provas antigas. Como eu falei, o maior inimigo é o tempo. Então, além disso, de você entender como resolver uma questão, você precisa entender como resolver uma prova. Sabe o que eu tô querendo dizer? É o seguinte, você tá fazendo uma prova, você precisa ter uma estratégia, tá? É basicamente assim, eu quero ganhar o jogo. Eu tenho que ter uma estratégia para que eu possa fazer isso, né? Todo vestibulando deveria ter uma estratégia de prova que seja bom pra você, né? Então, boa pra você, uma estratégia sua. Eu, Caroline, desenvolvi a minha, óbvio. Eu vou contar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção. E até hoje eu faço isso na faculdade, porque na faculdade não muda, a gente tem 90 questões em 3 horas também. Enfim, tudo igual. Às vezes temos 50 questões em 1 hora. Então, assim, não mudou muita coisa, né? A gente continua... Até uma dica, vou te falar uma coisa. Dica/realidade. Se você escolher medicina, você vai se acostumar a fazer prova pro resto da sua vida, tá? Porque na faculdade você faz muito prova enormes, né? Do tipo do vestibular, com menos tempo até que o vestibular, tá bom? E também depois você vai prestar a residência médica, que também é basicamente um vestibular de novo, só que mais concorrido, porque tem muito menos vagas, tá? Então, gente, o que eu faço, né? Eu desenvolvi isso no meu ano de cursinho e até hoje eu sigo e vou continuar seguindo porque dá super certo. É criar códigos. Então, eu primeiro resolvo as questões que eu sei. Eu precisei adquirir a habilidade de não ter orgulho. Sabe quando você fica assim, eu não vou errar essa questão, eu vou tentar até o fim? Então, bobo você, que tá ali se matando em uma questão, enquanto tem gente que deixou aquela questão de lado e tá indo atrás de ponto. O vestibular, você precisa ter pontos. Passa quem tem mais pontos, quem mais acerta. Para isso, você não vai acertar mais se você perder 5 minutos por orgulho numa questão que você não sabe. Você não sabe, você não vai lembrar, você não vai saber de tudo, você é humano. Não é porque você é vestibulando de medicina que você vai saber resolver toda a prova. Não existe isso, você é humano, você não é um robô de medicina, tá bom? Então, deixa esse orgulho de lado, resolve as que você sabe. Tinha época, quando eu adquiria primeiro essa estratégia, e eu ainda não tinha muita habilidade, eu tava na metade do cursinho ainda, eu ia fazendo as questões que eu sabia e, gente, eu pulava muitas. Assim, eu pulava umas 10 seguidas porque eu não lembrava, não sabia como é que fazia. Só que no fim, eu percebia que eu adquiria muito mais nota, né? Muito mais acertos, porque eu
gastei um tempo que eu tinha pra resolver questões que eu sabia, e isso fazia com que eu juntasse ponto. Depois eu ia pras questões de médio, sabe, quando você fica entre uma ou outra, porque aí eu tinha tempo pra resolver aquilo, e as difíceis eu deixava pro final. Por quê? As difíceis eu não sabia. Eu ia fazer o quê? Gastar meu tempo, que eu podia estar acertando questões, sendo que eu ia estar brigando com essa difícil? Não ia fazer isso, né? Então, eu não ia fazer isso porque era uma questão que provavelmente eu já ia errar, porque eu não sabia, tá? Então, essa foi a estratégia que eu criei e que eu uso até hoje e vou continuar usando sempre. Então, eu faço códigos. Por exemplo, coraçãozinho nas questões que eu sei, que eu resolvo rápido, né? Nuvenzinha nas questões de médio, né? Médio nível, né? Então, que eu fico entre duas, ou que sabe quando tá na ponta da língua, mas eu não me lembro muito bem. E as difíceis, eu faço sempre um xizinho, alguma coisa assim. Pra quê? Pra que eu entenda que aquela questão é difícil, que eu não vou perder tempo com ela, porque eu já vou errar muito provavelmente. Entendeu? Sexta e última dica, cuide de você. Gente, erra quem pensa que vestibular é só sentar a bunda na cadeira e estudar, tá? Vestibular é muito mais que isso. Vestibular é psicológico, eu insisto muito isso lá no meu Instagram. Falo pra vocês cuidarem do psicológico de vocês, cuida de você. Vestibular é puro psicológico. Não adianta você ter estudado o ano inteiro e deixar seu psicológico te abalar na noite anterior da prova, né? Na noite que antecede a prova, 1 hora antes da prova. Não adianta, vai tudo por água abaixo, tudo por água abaixo. Então, cuide do seu psicológico, cuide do seu físico. O vestibular é muito físico, você tem que ficar sentado ali horas, né? Os vestibulares que eu prestava eram um dia inteiro, então, pela manhã, começava tipo 8 horas da manhã, não me recordo direito, mas era mais ou menos isso. Então, era às 8 da manhã, a gente ficava até a hora do almoço, fazendo questões dissertativas, questões que são específicas da medicina. Então, eu fazia biologia, química e matemática e a redação, tá bom? Então, a gente escrevia, era uma prova escrita com 20 questões, tá? Então, assim, gente, era muito puxado, óbvio, era muito puxado, junto com a redação, né? Então, à tarde ainda tinha as questões objetivas, tinha 60 questões objetivas. Então, assim, era o dia inteiro de prova, tipo, sábado, domingo, sexta. Quando chega o final do ano é assim, vestibular toda hora. Então, você precisa trabalhar o seu físico, trabalhar maneiras de... eu estalo essas costas desse jeito que melhora, eu alongo, né? Então, você precisa treinar tudo isso, porque vestibular também é psicológico, é o seu corpo, enfim, tudo. Você precisa cuidar de você. E você não é nada sem isso daqui, não é nada sem isso daqui, tá bom? Então cuide de você. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô pra fazer um vídeo sobre como estudar exatas. Eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade. E como eu falei pra vocês, eu zerava exatas em questão de 1 ano, mais ou menos, um pouco menos, uns 10 meses, eu comecei a tirar notas muito boas em exatas, né? Então, exatas começou a me ajudar a passar na faculdade. Então, vou gravar esse vídeo também, que eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em exatas. E é isso. Gente, escutem muito essas dicas do fundo do coração, tá bom? Porque eu gostaria que tivesse me falado isso de uma maneira, assim, que... como eu estou falando pra vocês, eu não tive isso. Então, por isso que eu estou aqui, fazendo o que eu faço, ajudando vocês no que eu posso. E é isso, escutem com muito carinho. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Ativa o sininho pra o YouTube te avisar quando sair algum vídeo novo, porque o YouTube, vocês já escutaram isso, já sabem que é real, o YouTube não está entregando os vídeos, tá? Então, ativa aqui o sininho. E, gente, esse daqui é meu Instagram, me segue lá, tem várias dicas de estudo também, dicas pra passar no vestibular, tem várias coisas que eu faço desabafo sobre a faculdade de medicina, tem Medvlog, né, tem que eu filmei plantão de 12 horas, enfim, eu tô sempre respondendo várias perguntas lá, tem live, enfim, tem um monte de coisa. Então, me segue lá no Instagram. Espero muito que vocês tenham gostado e, ó, um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!